Glória a Deus, com o hino de número 172. Oh, glória a Jesus. Louvado seja Deus. É lá, está no mesmo tom. Ó pecador cansado e abatido, que desse mundo vaga sem consolação. Jesus, Ele quer te salvar. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 523. Cristo é a fonte escondida. Glória a Deus. E a letra desse louvor
para a gente meditar. Glória a Jesus. Louvado e agradecido seja Deus. Cristo nos deu uma fonte escondida, que qualquer sede pode estancar, cujas as águas repletas de vida, sempre graça nos dão de falar. Água saía e da ponte que abriu o Senhor, água correrá, todos quiserem, não se esgotará. Milhares e milhares venham, sempre sairá. Há muitas fontes de gozo no mundo, nela os homens vão sempre beber. Aleluia. Mas são cisternas e poços imundos, e águas vivas não podem correr. Oh, Jesus, mas saía a ponte que abriu o Senhor.
Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, Novo Testamento, carta de Paulo, escrita aos irmãos de Roma, aos romanos, no capítulo 5. Glória a Jesus. Nós vamos ler do 1 ao 11. Vamos pedir aqui aos irmãos para nos ajudar na leitura. Glória a Deus. Eu leio um versículo, os irmãos leem o seguinte. Vamos ler com bastante ousadia. É a palavra de Deus. Glória a Jesus. Os irmãos, quando encontrarem. Amém? Amém. Glória a Jesus. Vou ler um versículo, os irmãos leem outro versículo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança, ela não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Vamos ler o último versículo juntos. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a redenção. Glória a Jesus. Como o irmão Nildomar para nos conduzir a Deus em oração. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus. Nosso Deus, nosso Pai. Estamos aqui, meu Pai, mais uma vez para ouvir a tua palavra. Senhor, abençoe este trabalho, Jesus. Usa o teu filho para entregar a tua palavra. Os teus filhos vão louvar o teu nome. Que o Senhor usa poderosamente nessa noite. Nós queremos aqui ouvir a tua palavra. Abençoa todos que estão presentes, Pai. Querido, aqueles que estão lá e saem das suas casas para vir. Que o Senhor traga em paz, Pai amado. Querido, eu te peço e agradecer em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Nós estamos alegres e felizes porque o Senhor nos trouxe até aqui. Glória a Jesus. Para nós cultuar a Deus, né? Cantar um hino de louvor ao nosso Deus. O salmista do Salmo 100, ele diz: celebrai com alegria ao Senhor, celebrai com júbilo ao Senhor. Glória a Jesus. Então, celebrar o Senhor é cultuar a Deus com alegria, cultuar a Deus com gratidão. Glória a Jesus. Gratidão é a melhor coisa que nós devemos carregar conosco para o culto, a gratidão. Glória a Jesus. Muitas vezes nós saímos de casa dizendo: hoje eu vou para o culto para receber a minha bênção, né? Hoje eu vou buscar, hoje eu vou pedir. Glória a Jesus. Isso, irmãos, não é errado. Glória a Jesus. Mas nós devemos primeiramente vir para a casa do Senhor e dizer: hoje eu quero dar um culto ao Senhor, eu quero cultuar a Deus. Hoje
eu vou glorificar o Senhor, vou dar, eu vou agradecer ao Senhor, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Glória a Jesus. Paulo, ele, no capítulo 12, escrevendo aos Romanos, no versículo 1, ele diz: irmãos, eu rogo, eu imploro, eu peço, eu clamo, que os irmãos apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e santo. Glória a Jesus. Que esse é o culto racional, é o culto de agradecimento a Deus. Quando nós vem para a casa do Senhor, louvado seja Deus, muitas vezes até com muitos problemas. Glória a Jesus. A gente às vezes está com as nossas esperanças quase terminando, glória a Jesus. Mas quando nós vem para a casa do Senhor, é uma solução, é a solução nós vir para a casa do Senhor. Porque aqui é onde nós encontramos refúgio, é onde nós encontramos, louvado seja Deus, através dos louvores, através da palavra de Deus, nós somos fortalecidos. Glória a Jesus. A palavra de Deus está escrita em Hebreus no capítulo 4, diz que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Glória a Deus. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos. Ela penetra até as juntas e medulas. Glória a Jesus. E ela contempla as intenções do nosso coração. Glória a Jesus. Irmãos, essa palavra ela é poderosa. Glória a Jesus. A palavra de Deus, ela é quem nos revigora, é quem nos dá força para nós continuarmos. Não teria sentido nenhum, irmãos, nós estar aqui em cima dessa terra, para nós sermos crentes apenas de aparência, para nós sermos apenas crentes artificiais. Glória a Jesus. Criar uma tabela no nosso dia a dia para estar na casa de Deus, simplesmente para preencher lugar. Mas nós devemos nos lembrar, glória a Jesus, que nós somos peregrinos nessa terra, que nós não viemos aqui para ficar. Nós temos uma cidade que nos espera, onde as ruas são de ouro, glória a Jesus, aonde não haverá mais tristeza, e aonde não haverá mais tribulação, não haverá mais doença, não haverá mais problemas, glória a Jesus. E o trabalhar de Deus, irmãos, em nosso favor, veja só, enviou o seu único Filho para nos justificar, porque nós estávamos perdidos, nós estávamos caminhando a passos largos a uma perdição eterna, sem Deus, sem paz e sem salvação. Mas aí Deus enviou o seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que houvesse o perdão dos nossos pecados e nós não pudéssemos descer à condenação eterna. É por isso que nós lemos aqui nessa noite: nós somos justificados pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Se Deus não tem enviado o seu Filho para morrer por nós, para que houvesse o perdão dos nossos pecados, nós estaríamos todos condenados ao inferno. Glória a Jesus, sem Deus, sem paz e sem salvação. Então é motivo, irmãos, de nós glorificar a Deus, de nós agradecer a Deus. Louvado seja Deus. Quantas pessoas, irmãos, têm ouvido o Evangelho, quantas pessoas têm ouvido a palavra de Deus, mas estão rejeitando. Aí Deus diz assim: olha, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Tem um prazo determinado para o Senhor vir buscar a sua igreja. E Ele diz: invocai-o enquanto está perto. Glória a Jesus. Em Romanos 10, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: olha, todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Glória a Jesus. E nós estamos aqui para invocar o nome do Senhor. A glória para Jesus nessa noite, irmão. Ele merece, Ele está aqui
Glória a Jesus, Ele fez todo o sacrifício por nós. Quantas vezes nós estamos pensando em desistir? Quantas vezes nós pensamos em deixar a nossa caminhada devido às circunstâncias da nossa vida? Nós pensamos em desviar para a esquerda, para a direita. Glória a Jesus. Mas quando Jesus ele recebeu aquela cruz, ele sabia o destino dele, sabia o destino dela. Glória a Jesus. E em nenhum momento o Senhor pensou em desistir. Ele foi até o final, por mim e por você. Foi por mim e por você. Jesus ele se entregou, morreu na cruz, derramando todo o seu sangue, para que eu e você estivesse aqui nessa noite. Glória a Jesus. E se não fosse o sangue de Jesus, se não fosse o Espírito Santo de Deus, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui. Glória a Jesus. Eu fui ali pegar o irmão, olhei para baixo, vi lá, né? Ali uma baderna ali de ímpios, ali, né? Ali um toque de uma música. Glória a Jesus, as pessoas ali, né? Se alimentando carnalmente. Glória a Jesus. E eu dizendo para o irmão: meu Deus, mais tarde tem alguns caídos no chão, outros vão sair para casa machucados, outros perdem as suas famílias, outros vêm para arrumar uma solução para as suas angústias, mas eles já saem daqui com outro problema, e muitos descem à sepultura sem Deus, sem paz e sem salvação. Então, irmãos, nós devemos agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos escolheu. João, no capítulo 15, o versículo 16, ele disse: olha, não foste vós que me escolhestes, mas foi eu que escolhi a vós. Glória a Jesus. E eu nomeei, eu coloquei um nome em você de crente, de salvo. Glória a Jesus. Eu te dei o meu Espírito Santo. Agora você vá e dê frutos. Glória a Jesus. E os frutos, glória a Deus, é nós estarmos aqui, louvando a Deus, fazendo a obra de Deus, porque a vida de Jesus está próxima. Glória a Jesus. Com muita alegria, meus irmãos, eu quero apresentar os nossos irmãos que estão nos visitando nessa noite. É uma alegria para nós. Veio ali da nossa sede, é o nosso presbítero, irmão Rogênio. Irmão Rogênio é o esposo da irmã Gleivane, que ela esteve aqui pregando aqui no mês passado. A mãe desse tocador, ele também é o pai desse tocador. Aquele outro tocador ali também é filho dele, do irmão Rogênio, irmão Samuel, irmão João Vitor, os irmãos já conhecem. Glória a Jesus. Como é que nós vamos dizer para os nossos irmãos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. E está ali a cantora, a irmã Raquel, a jovem Raquel, essa jovem abençoada, levita do Senhor, que louva para o Senhor. Então, irmãos, vamos agradecer a Deus, glorificar ao Senhor, porque Ele está aqui no nosso meio. Nós queremos ouvir aqui um louvor. Glória a Jesus. Pela minha esposa, ela vai adorar o Senhor com hino. Glória a Jesus. Em seguida nós vamos ouvir mais irmãos louvando a Deus. Glória a Jesus.
irmão Nildomar, aqui uma saudação da parte do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero comentar todos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Meus irmãos, vocês sabem que nós que somos cristãos, muitos de nós carregamos uma goteira na nossa vida. Glória a Jesus. E essa goteira tem que sair. Glória a Deus, porque se ela não sair, ela molha todo mundo. Glória a Deus. Uma goteira numa casa, se você olhar para ela no inverno, ela gotejando, você sente desejo de chegar lá e tirar a telha e botar outra nova. Glória a Jesus. Aleluia. O que é que eu quero dizer com isso? Nós somos uma casa de Deus, nós somos uma casa do Espírito Santo habitar. Existe goteira na nossa vida que nós temos que tirar, senão ela vaza, ela vai molhar todos. Glória a Jesus. E essa goteira é o pecado, meus irmãos. Glória a Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Uma goteira, meus irmãos. Se você está deitado numa cama, começa uma goteira pingando. Enquanto você não tira aquela goteira, você não sossega. Você só sossega a sua vida se você for lá e trocar a telha. Glória a Jesus. Muitas das vezes, a goteira na nossa vida, aleluia, está nos afligindo, está nos perseguindo. Nós só vamos se livrar dessa goteira quando nós damos uma olhadinha para Jesus e assim: Jesus, me ajuda a tirar essa goteira da minha vida, porque ela está me molhando, ela está me atrapalhando a fazer a tua vontade. Glória a Jesus. E nessa noite, meus queridos irmãos, nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que o povo de Deus, aleluia, busca o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Isaías 56, glória a Jesus, 55, versículo 6. Aleluia, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno o seu pensamento e se converta ao Senhor. Graças a Deus que essa goteira já sai da nossa vida. Jesus, aleluia, trocou a telinha. Glória a Deus. Existe muita goteira por aí que é preciso trocar a telha. Glória a Deus. E nessa noite, como é que um homem, glória a Jesus, aleluia, está livre dessa goteira? É quando o homem dá um passo para Jesus. Aí Jesus chama ele, aleluia, perdoa seus pecados, traz para a sua casa, aí diz assim: vai e não peques mais. A goteira saiu. Glória a Jesus. Irmão, tem um momento que essa goteira perturba nós. Ela perturba nós. Glória a Jesus. Tem momento que a gente, vamos falar uma coisa aqui, tem momento que a pessoa dá vontade de parar. Mas quando a pessoa começa a ouvir a palavra de Deus, lembra, aleluia, que Jesus fez uma coisa muito importante na nossa vida. Não foi nós que escolhemos Jesus, foi Jesus que escolheu nós. Aleluia. Se fosse nós, tivesse escolhido Jesus, nós não estávamos aqui não. Nós estávamos lá, glória a Jesus, no lugar onde Jesus não queria. Mas graças a Deus que Jesus escolheu nós, para que hoje nós estivéssemos aqui para ouvir a sua palavra e pregar a sua palavra. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, não é fácil não. É difícil a pessoa, glória a Jesus, ouvir a palavra de Deus e se converter. É difícil. Você prega a palavra de Deus para muita gente, prega a palavra tão maravilhosa, glória a Jesus, parece que a palavra entra no ouvido e sai no outro. Mas graças a Deus, quando Jesus revela a palavra, glória a Jesus, não tem brabo não. Aleluia. A minha família, eu sou cristão na minha família. Eu aceitei Jesus. A primeira pessoa que levantei a mão para Jesus foi eu, na minha família. Graças a Deus que meus irmãos, a minha família não foram contra não. A minha pessoa. Lucas 11, 23. Jesus fala: quem não é comigo é contra mim. Quem comigo nós nunca espalha. Graças a Deus que a minha família
aleluia, viu chegando no Evangelho, achou bom, gostou. Hoje nós estamos orando por eles, glória a Jesus, e Jesus já está começando a salvar eles, glória a Deus. Eu tenho irmã crente no Rio de Janeiro, glória a Jesus. Eu preguei lá também, lá no Rio, para meus irmãos, deixei a mensagem, aleluia. Já tem mais de 20 pessoas para servir a Deus, meu sobrinho, as minhas irmãs, meus irmãos, glória a Jesus, ali servindo a Deus. Já tem até missionário no meio do povo, glória a Deus. Que Deus abençoe, que os irmãos orem pelo irmão Tomar. Romanos capítulo 10, versículo 13. Disse Deus: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu quero ouvir aqui a Manuele, louvando a Deus. Glória a Jesus. Em seguida nós vamos ouvir a irmã Raquel louvando ao Senhor. Glória a Jesus. E nós vamos servir a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus.
ouvir a irmã Ritinha e nós vamos servir a Deus com as nossas ofertas. Glória a Jesus. E dízimos que nós trouxemos para o mantimento da obra do Senhor. Querido Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelos louvores. Queremos, meu Pai, nesse momento, ó Deus, louvar a Ti, ó Deus, com as nossas ofertas, dízimos, Pai, que trouxemos para o mantimento da Tua obra, Senhor. Abençoa os Teus filhos, Pai, recompensa, ó Deus, guarda, Senhor, de todo mal, abre as portas, ó Jesus amado, tudo isso eu te peço no nome de Jesus, amém. Depois nós, irmã Ritinha, depois nós vamos ouvir a irmã Raquel. Primeiro a irmã Ritinha. Glória a Jesus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Para Deus me conhecer. Engraçado que eu sou cantora. Mas lá, glória a Jesus. Para Deus foi bem antigo. Eu gosto dos hinos antigos, da pessoa antiga. Glória a Jesus. Quando a trombeta toca.
Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Vamos ouvir agora a irmã Raquel, louvando a Deus com 2 hinos. E nós vamos só meditando e glorificando ao Senhor. Glória a Jesus. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Oh, aleluia, Deus. Gemidos que palavras não podem explicar, me levam, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve um gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás.
Glória a Jesus, louvado seja Deus. Como é bom, irmãos, ouvir louvores, glória a Jesus, que falam aos nossos corações.
Nós vamos agora, irmãos, ouvir a palavra de Deus. Glória a Jesus. Nós temos aqui 40 minutos para nós ouvirmos a palavra do Senhor. Vamos ouvir a palavra de Deus aqui pelo nosso presbítero, irmão Rogênio. Queria convidar os irmãos para nós fazermos uma oração de pé, fazermos uma oração ao Senhor, para que o Senhor venha usar o seu servo. Querido Deus e Pai, nós nesse momento, Senhor, queremos agradecer pelos louvores que já foram entoados a Ti, Senhor. Mas agora, Senhor, nós queremos apresentar o Teu servo, que vai, Senhor, usar, Pai, a Tua palavra, que vai expor a Tua palavra. Ó Deus, que irá, Senhor, pregar a Tua palavra aos nossos corações. Espírito Santo, usa ele, Senhor, ó Pai, ao abrir, ao fechar, Senhor, da sua boca. Enche o seu coração, meu Senhor, ó Pai, daquilo, Senhor, que o Senhor quer transmitir para nós nessa noite, Pai. Pois nós estamos, meu Senhor, aqui para ouvir a Tua voz. Não aquilo, Senhor, que venha, meu Pai, ó Deus, alimentar o nosso ego, mas aquilo, Senhor, que vem para consertar, Senhor. Ó Deus, aquilo, Senhor, que precisa ser consertado, Senhor. Em nome de Jesus, usa o Teu servo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Louvamos ao Senhor pela oportunidade a qual o Senhor nos concede. Louvado seja o nome do Senhor. Quero parabenizar aqui a igreja, este local aqui tão abençoado, tão aconchegante, né? Que coisa boa a gente sentir a presença de Deus. Louvo a Deus pela vida do irmão Domingos, irmão Ildomar, irmão Auxiliar e os demais. Que Deus abençoe grandemente. Quero louvar a Deus pela vida dos meus filhos, pela vida da minha nora. Estamos aqui para adorar o Senhor, para louvar a Deus, pois Ele merece toda a honra, todo louvor e toda a exaltação da parte dos seus servos. Viemos aqui, irmãos, para cultuar a Deus. O nosso culto tem que ser entregue a Deus. Quem veio aqui cultuar o Senhor, entregue o seu louvor, a sua adoração, e pode ter certeza que Deus tem uma palavra nessa noite ao seu coração, porque Ele conhece, o Senhor conhece todas as nossas necessidades. Aprove a Deus, passamos ali 7 anos e alguns dias na congregação do bairro Conceição, mais 2 anos na congregação do Mato Grosso. Ao todo aí, somando, dá 10 anos que nós estávamos ali na direção dessas congregações, e podemos dizer que grandes coisas fez o Senhor. Aprove a Deus nos trazer para congregarmos ali na sede, pois há uma necessidade. E nós somos servos, quando o Senhor manda, nós rapidamente devemos obedecer à voz do nosso Senhor. Aleluia. E nós estamos ali, mas depois de praticamente aí 10 anos, eu ainda não tive a oportunidade. Hoje seria o primeiro dia, nós estávamos juntos ali na sede, mas o Senhor nos trouxe aqui, e o pastor nem permitiu que a minha esposa viesse, está ali na sede. Então nós vamos ler aqui a palavra do Senhor, para nós meditarmos nela aqui alguns minutos, em nome de Jesus. No capítulo de número 19 do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19 nós vamos ler 12 versículos para nós meditarmos alguns minutos na palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, nós iremos ler até o versículo de número 12. Eu vou ler em nome de Jesus. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebei
recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhes: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em nome de Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizaram. Estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecerem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Durou isto por espaço de 12 anos, ou melhor, de 2 anos, de tal maneira que os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam no seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Glória a Deus por isso. Louvamos ao Senhor, exaltamos a Deus, irmãos. Quando eu meditava na palavra de Deus, a qual o Senhor me revelou nesta tarde, e até ontem, de sexta-feira para cá, eu tenho pedido a Deus uma palavra para falar à igreja do Senhor. E o Senhor me mostrou esta passagem na Bíblia, glória a Deus, a qual fala aqui nos Atos dos Apóstolos. Nós sabemos que Lucas escreveu esta carta, este livro, falando dos feitos, aquilo que os apóstolos fizeram no nome do Senhor Jesus. Homens que estavam determinados a fazer a obra do Senhor, homens que foram perseguidos, homens que perderam a sua vida até pela obra do Senhor, pela obra de Deus. E quando nós olhamos, podemos aqui classificar para a nossa meditação 3 espécies de pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir esta palavra acerca de Jesus Cristo Nazareno. E eles vieram ter o conhecimento daquilo que Deus operava pela mão daqueles homens. Quando nós olhamos, aí eu quero selecionar 3 classes rapidamente para nós entendermos. Porque nós estamos, queridos irmãos e irmãs, diante de uma palavra transformadora. Estamos diante de um livro, irmãos, que tem poder de mudar as nossas vidas, tem poder de fazer coisas grandes, que vai além do entendimento do homem. O irmão Domingos bem citou aqui no capítulo 4 da carta aos Hebreus, no versículo 12, que esta palavra ela tem poder. Ela é penetrante, entra no coração do homem. E ela não deixa dano, mas ela vai ao mais profundo do coração do homem. Ela é tão penetrante, ela entra de uma maneira tal que discerne, irmãos, o nosso pensamento e a intenção do nosso coração. Isso significa dizer que ela tem poder de mudar a trajetória das nossas vidas. Nós estamos aqui porque um dia também nós ouvimos a palavra, e junto com a palavra veio o Espírito Santo, e ele nos convenceu da nossa vã maneira de viver.
Quando nós olhamos o capítulo de número 16 do Evangelho de São João, vai dizer que o Espírito Santo é Ele quem convence o homem do juízo, do pecado e da justiça. E nós estamos aqui porque o Espírito Santo, mediante essa palavra, nos convenceu. Somos crentes porque o Senhor nos convenceu. Glória a Deus, assim como Paulo. Mas nós, observando aqui a palavra lida, nós vamos observar aqui 3 classes de pessoas. A primeira classe de pessoa, nós vamos ver, irmãos, no versículo aqui de número 8 e no versículo de número 9, nós vamos ver aqui uma primeira classe de pessoa. No versículo 8 e 9 nós vamos ver uma classe de pessoas que não receberam, que não creram, que não aceitaram. Diz aqui a palavra que no espaço de 2 anos, Paulo pregava a palavra ousadamente, mas eles não creram. Não acreditaram na transformação, não aceitaram o plano da salvação, mas saíram murmurando, contradizendo, criando tumulto, para destruir, para matar, para maltratar o homem, o servo de Deus, que era Paulo. E quantos não creram, irmãos, na palavra? Quando nós olhamos, não creem, irmãos, e isso não é de hoje. Já vem de muitos tempos, não crê no poder redentor de Jesus, do Deus que nós servimos. Quando nós olhamos, irmãos, não crê, nós podemos iniciar, irmãos, na Bíblia, algumas passagens de pessoas que tiveram oportunidade, o chamado, Deus falou e não creram. Nós podemos logo ver no capítulo de número 4 de Gênesis. Nós vamos ver ali, irmãos, em primeiro lugar nós vamos ver Caim. Caim teve a oportunidade assim como Abel teve. Ele até, irmãos, entregou o seu sacrifício, a sua oferta. Mas Deus não recebeu. Mas mesmo assim, Deus não recebeu, Deus deu-lhe a oportunidade. Ó, irmãos, nós devemos aqui nessa noite entregar o nosso sacrifício de louvor. Deus conhece, irmãos, não só o nosso semblante exterior. Deus conhece o nosso interior e sabe como nós estamos aqui. Ele sabe o que nós viemos fazer aqui, o que nós viemos entregar aqui ao nosso Deus. Nós viemos entregar, irmãos, aqui o nosso sacrifício de louvor. E a nossa esperança, a nossa vontade é que Deus receba. Aleluia! Mas nós temos que entregar o nosso melhor. Caim não entregou o seu melhor. Deus não recebeu. E Deus, que é conhecedor de todas as coisas, viu como ele estava, ele ficou abatido, ficou angustiado. Aleluia. Mas aí Deus bradou do céu, irmãos, no capítulo 4 e no versículo de número 6 e 7, você pode olhar, que Deus olhou para Caim, Caim, por que tu descaíste o teu semblante? Porventura, se tu fizeres o bem, eu não atentaria para ti. Por que tu ficasse triste, com um semblante decaído? Aleluia, irmãos, a casa de Deus, este lugar, este santuário, é lugar de nós vir aqui entregar o nosso melhor, alegre, satisfeito, sabendo que o Senhor, que a minha oração, o teu louvor, o nosso culto vai chegar no céu. Mas Deus dá a oportunidade. Ele diz, ó, se tu fizeres o bem, não é, irmã Ritinha que está dizendo aí? Se tu fizeres o bem, porventura,
e não aceitarei. Mas eu quero dizer, se tu fizeres o mal, o pecado jaz à tua porta. A decisão, irmãos, é de cada um de nós. A primeira classe de pessoa nós encontramos em Caim, aquele que não creu. Aleluia. E o resultado foi a morte. Quando nós olhamos, irmãos, outros que tiveram a oportunidade, nós podemos ir para o primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 2. No capítulo de número 2, no versículo 12, tinha lá os filhos de Eli. Tem os atos daquele homem, também ouviram muitas e muitas vezes. Ouviram muitas e muitas vezes acerca do Deus de Israel, os feitos que Deus fazia através dos seus servos. Mas ele, a Bíblia diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial e não conheciam o Senhor. É a classe que não crê. Quando nós olhamos mais ainda, irmãos, nós podemos ver, nós podemos observar e nós podemos ver no capítulo 25 de São Mateus, versículo 26, nós vamos ver lá um apóstolo que andou com Jesus. Durante o seu trajetório na terra, o seu ministério, andou Judas, andou com Cristo, Judas Iscariote andou com ele. E Deus deu a oportunidade para que ele se arrependesse. E ele tinha, irmãos, um certo conhecimento, ele sabia que era ele. Porque, irmãos, nós temos um juiz dentro de nós. E na mesa, junto com o mestre, junto com o Senhor, ele disse: eu quero dizer que entre nós, um de vós há de trair, é o diabo, há de trair o Filho do Homem. Aí ele, irmãos, automaticamente falou no capítulo 25, versículo 26, assim, ele perguntou: Senhor, porventura sou eu? E ele diz: tu disseste. Não creu. Se nós observarmos, quando Paulo também escreve a Timóteo, também em Éfeso, aqui onde Paulo está neste momento, pregando a palavra, ele já escreve depois a Timóteo e pede para que ele fosse firme na doutrina, que ele não desanimasse na palavra, que ele observasse que quem ele tinha acreditado, crido. Aí Paulo diz: eu quero te dizer que entre os que estão aí contigo, no capítulo de número 1, versículo de número 26 da primeira carta a Timóteo, ele vai falar de dois cidadãos ali, ele vai falar de Himeneu e de Alexandre. Estes aí eu já entreguei a Satanás. Ouviram, mas não creram. Para que eles aprendam. Então, irmãos, é uma classe que não crê. É uma classe que não quer. É uma classe que até tem oportunidade, mas não faz o diferencial. Quando nós observamos, irmãos, tem outra classe. Nós vamos observar e nós vamos ver aqui os que não conhecem. Os que não conhecem, irmãos. Os que não conhecem o tamanho do poder do Deus que serve. Aleluia. Eu quero dizer, irmãos, que nós estamos aqui. Aleluia, porque nós servimos um Deus grande. E nós podemos até não ter conhecimento e achar que nosso Deus é limitado, mas o nosso Senhor, Ele não é limitado a nada. Ele disse: todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Ele pode curar nessa noite, Ele pode abrir porta nessa noite, Ele pode fazer maravilha, Ele pode batizar no Espírito Santo. Ele não é limitado. Ele diz: todo o poder foi lhe dado. Glória a Deus. Quando nós observamos, irmãos, nessa classe de pessoas que não conhecem, nós podemos olhar, irmãos, no capítulo de número 4 do Evangelho de São João. Nós vamos ver ali, irmãos, um diálogo, uma conversa, uma oportunidade que uma mulher teve e abraçou esta oportunidade.
ela não conhecia, ela estava dividida. Aquele povo estava dividido, mas Deus veio fazer a diferença, quebrar aquele paradigma. Deus veio cumprir a obra, unir aquilo que tinha se desfacelado. Por isso nós estamos aqui, Ele quer nos unir, para juntos nós fazermos esta obra, dar crescimento, frutificar para o reino de Deus. Jesus, Ele está a caminho para Jerusalém, passa, a Bíblia diz que era necessário passar em Samaria. E quando chega perto de Samaria, diz a Bíblia que o Senhor enviou seus discípulos para uma cidade de Sicar, e ele ficou nas regiões ali no poço de Jacó, porque ele queria conversar, dialogar. Na hora de meio-dia, ele sabia que aquela mulher ia lá e ele precisava de conversar com ela. Ei, o Senhor tem hora marcada contigo, Ele sabe a hora, Ele te conhece, Ele sabe as tuas necessidades. Na hora que você menos esperar, você vai ter um encontro com o Senhor. Aí a Bíblia diz que ele estava ali, mandou os seus discípulos comprar alimentos. Ora, Jesus tinha acabado de multiplicar 5 pães, precisava de ir. Não, o Senhor sabe como trabalhar, Ele quer um encontro contigo, com essa igreja. Aí aquela mulher, ele chegou e disse: mulher, dá-me de beber. Aí Jesus olhou para ela: dar-me de beber. E ela disse: Senhor, como pode, sendo tu judeu, falar, pedir água, sabendo que eu sou samaritana? Tu não sabes, porventura, que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Ela não tinha nem ideia com quem ela estava falando. E Jesus: mulher, no versículo 10 diz assim: mulher, se tu conhecesse o dom de Deus e quem contigo fala, tu pediria água viva e Ele te daria água viva, água que iria jorrar para a vida eterna. Ei, o nosso Deus é Deus poderoso, o nosso Deus quer um negócio conosco, o nosso Senhor quer nos abençoar, o nosso Senhor quer nos aplanar para nós irmos para o céu. Aí nós conhecemos a história daquela mulher. Ela não conhecia o dom de Deus. O que é o dom de Deus, irmãos? É o Espírito Santo. O dom de Deus é o Espírito Santo. É Ele que nos entrega, é Ele que nos capacita. Aí ela disse: Senhor, vejo que tu és profeta, mas há aqui uma divisão. Vós dizeis que tem que adorar em Jerusalém, nossos pais dizem que é aqui nos montes, onde nós devemos adorar. Aí ele disse assim: ei, mulher, vocês adoram o que não sabem, o que não conhecem. Ó, não conhecia. Aí ele diz assim: mas nós conhecemos e sabendo. E não quer dizer que nem nos montes, nem em Jerusalém, mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Cadê os adoradores de Jesus que adoram o Pai em Espírito e em verdade? Ela não conhecia o dom de Deus, não conhecia o Espírito Santo, não tinha menção de quem estava falando com ela. Assim também eram estes 12 homens, aleluia, crentes. Bendito seja o nome de Jesus. Assim como também Apolo, que é onde começa aqui, a Bíblia vai fazer referência aqui no versículo de número 24. Grandioso Deus. Do capítulo 18 aqui em Atos, vai dizer que Apolo era um homem fervoroso, glória a Deus, e poderoso na palavra, nas escrituras. Aleluia. Glória a Deus. Mas ele ensinava acerca das escrituras no nome do Senhor, mas não conhecia o Espírito Santo. Ó, irmãos, nós precisamos de querer ter mais intimidade com Deus, buscar mais do Senhor, para que nós possamos alcançar bênçãos,
vitória, poder fazer coisas grandes, extraordinárias, porque o nosso Deus, irmãos, Ele não se limitou só naqueles tempos da igreja primitiva. Ainda hoje Ele cura, Ele batiza, Ele resolve aquilo que nós não podemos resolver. Ele ainda faz aquilo que nós não podemos fazer. Ele ainda cura o câncer. Aleluia. Ele ainda batiza no Espírito Santo. Aleluia. Ele ainda faz coisas extraordinárias, ainda abre porta onde não tem porta. Glória a Deus. Mas Ele também fecha a porta onde está aberta. Tem muita porta aberta que não convém nós entrar. Jesus nessa noite fecha. Glória a Deus, porque nós devemos andar como convém, andar os santos no caminho que é Jesus. Essa era a segunda classe, meus irmãos. Tem uma classe que não crê. Tem uma classe que não crê, não obedece e não acredita. Tem uma classe que não conhece ainda o poder de Deus, aquilo que tem ao seu favor, se limita, não busca, vive uma vida meio indecisa. Mas eu quero dizer que nós devemos ter ousadia, aleluia. No capítulo de número 10, se não me falha a memória, da carta aos Hebreus, versículo 19, diz que nós devemos ter ousadia quando entramos no santuário do Senhor, pelo vivo e novo caminho, isso é, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Glória. Ousadia. Devemos ser crentes ousados, crendo no que Jesus faz. Ele nos dá estratégia para agirmos. Quando nós vamos olhar aqui a terceira e a última classe, nós vemos aqui, irmãos, a classe dos que são cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. A classe dos que são cheios do Espírito Santo. Quando nós olhamos essa classe, irmãos, dos que são cheios do Espírito Santo, nós podemos classificar logo aqui, irmãos, o apóstolo Paulo. Quem era o apóstolo Paulo? Era um inimigo da igreja, um perseguidor do Evangelho, inimigo de Cristo, mas Deus queria algo com ele. Assim nós também éramos outra hora, irmãos, inimigos de Cristo, não queria nem saber. Mas aprove a Deus, assim como Paulo, ele teve um encontro conosco. Glória a Deus. Ele teve um encontro conosco numa hora que nós nem esperávamos. O Senhor nos encontrou, nos chamou, se revelou a nós, e Ele fez com que nós nos convertêssemos a Ele. Aleluia. Paulo não foi diferente. Nós conhecemos e sabemos a história de Paulo, a conversão de Paulo, quando ele ia no caminho, irmã, para Damasco, ele ia com a intenção. Ele ia, irmãos, o desígnio, a vontade daquele homem era destruir os que seguiam a Cristo. Ele nem esperava que o resplendor ia descer do céu. Aleluia. Às vezes nós nem esperamos, irmãos, mas vai descer o resplendor do céu. Aleluia. Porque o resplendor do céu, quando vem, ele vem iluminar os que estão em trevas. Aí ele teve aquele encontro com Cristo. Aleluia. Aí ele de perseguidor, quando ele viu o Senhor, disse: quem tu és? Ele não conhecia também. Quem tu és, Senhor? Aí ele disse: Paulo, eu sou Jesus, o que tu persegue, e tudo é para ti recalçar contra os aguilhões. Não faz isso, não vai não, Paulo. Muda a direção, muda o teu pensamento, muda o teu desígnio, que isso não convém para ti. Agora ele disse: o que eu faço? Irmão, tem momento da nossa vida que nós temos que perguntar a Jesus, em oração: o que eu faço agora?
Ele diz, segue a viagem, mas a intenção é outra. Ei, irmão, nós temos que seguir a viagem. O plano que está traçado por Deus agora. A viagem agora é para o céu. Aleluia. Agora nós temos que andar na direção do Espírito. Aí Paulo vai dizer, lá tu vai para a rua direita, para a casa de um servo, de um Judas. Fica lá. Aleluia. E Paulo foi, imediatamente Deus, o Espírito Santo, vem, incomoda Ananias e diz, Ananias, vai à rua chamada à direita, chega lá, tu vai procurar pela casa de um Judas, e lá tu vai procurar por um homem, aleluia, por nome de Paulo, de Saulo, aleluia, tu vai lá e sabe, ele diz, está aí vindo para nos matar, Senhor, tu não conheces? Ele se vai, porque este agora é para mim um vaso de honra. Ei, nossa trajetória foi mudada. O mundo pode querer nos matar, pode querer nos enterrar vivos, aleluia, nos engolir vivos, mas para Cristo mudou a nossa rota. Nós somos vasos de honra. Aí estava lá, no mesmo momento, o Espírito Santo, a onipresença de Deus, estava lá com Paulo, ele orando, irmão, 3 dias orando e consagrando. O mesmo Espírito estava lá incomodando Ananias, vai Ananias, e ele ainda chegou com medo. Ele disse, Saulo, o Senhor que te apareceu mandou que eu venha aqui. Ei, irmão, o Senhor ainda se revela. O Senhor ainda faz um diferencial na minha e na tua vida. Aí ele foi, ele disse assim, ele mandou que eu viesse aqui e orasse por ti, Paulo, para que tu seja curado, para que a tua visão seja restaurada, aleluia. Ei, irmão, nós precisamos de orar para que a nossa visão espiritual seja restaurada. Aí a Bíblia diz que ele orou, caiu dos olhos dele como uma escama, aleluia, que estava impedindo a visão dele, mas naquele momento ele também foi cheio do Espírito Santo, foi batizado, cheio do Espírito Santo, agora se tornou, irmãos, um baluarte do Evangelho. Aleluia. O que é um baluarte, irmãos? Ele se tornou, irmãos, uma fortaleza para Jesus, um defensor da obra, um homem cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. O que é um baluarte, irmãos? É uma pessoa singular no seu ofício. Ó, irmãos, singular. Cada um de nós, irmãos, devemos ser uma pessoa singular, aleluia, no ofício da obra do Senhor. O meu dono não é o do irmão Domingo, o meu dono não é o da irmã Ritinha, e nenhum de vocês aqui. O Senhor nos dá o dom para o que é útil, é singular. O meu dono é o teu dono é o meu, mas faça com perfeição, porque é para Cristo. Paulo escreve aos Coríntios, diz que o Espírito Santo dá o dom a cada um para o que é útil. Você é singular. Você tem que fazer o diferencial. Você tem que ser um baluarte. Você tem que ser uma fortaleza nas mãos do Senhor. Ser baluarte, irmãos, é ser singular no seu ofício. É ser coluna para uma comunidade. Ó, ser um baluarte é ser como Paulo, onde ele andava, aleluia, ele era uma coluna para aquela comunidade, mesmo perseguido, sofrido, apanhado, mas ele fazia a obra de um missionário, e reconhecia que ele era pequeno, grande é Jesus. Aleluia. Aí ele foi cheio do Espírito Santo. Aleluia. Eu não sei qual é a tua situação nesta noite, qual é a tua dificuldade. Você pode até, irmãos, estar na classe daqueles que não conhecem
conhece o Deus que te chamou, mas Ele está aqui para se revelar como Ele se revelou para a mulher samaritana, para te encher do Espírito, para você ser cheio do Espírito Santo e vencer os intempéries desta vida. Quando nós olhamos, irmãos, nós podemos olhar e ver lá no livro de Gênesis, no capítulo 50, nós vamos ver ali, irmãos, um homem cheio do Espírito Santo, e o nome dele é José. José foi cheio do Espírito Santo desde o início do seu ministério. José é filho de Jacó, cheio do Espírito Santo. Ele terminou como governador do Egito, mas iniciou no Egito como prisioneiro. Eu não sei qual é a tua situação, o que ele está te prendendo, mas o Espírito Santo quer se revelar para que te dê autoridade para tu vencer e sair da prisão, as cadeias de quebrar, porque Deus quer te botar no patamar mais em cima. Você precisa de querer. Fazer como Josué. Josué chegou no Egito, foi abençoando a casa de Potifar, foi para a prisão, abençoou na prisão e Deus se revelou a ele em sonho. Aleluia. E aí, irmãos, Deus se revelou de uma tal maneira que os seus companheiros lá na prisão se esqueceram. Ei, irmão, não se preocupa não, você, o companheiro, pode se esquecer de você, mas o Deus que te conhece, Ele não se esquece de você. José estava na prisão, desvendou 2 sonhos. Do jeito que ele desvendou, aconteceu do copeiro e do padeiro. Aleluia. O copeiro foi restituído, o padeiro morreu, porque não creu. Mas foi revelado o sonho. Ei, você só morre se quiser. Jesus ainda revela o sonho. Aí ele disse para o copeiro: olha, quando tu estiver lá fora, não se esquece de mim. Ei, você pode estar até achando que está esquecida. Você pode até achar que se esqueceram. O pastor se esqueceu, o dirigente se esqueceu. Já faz 2 anos, ei, mas Deus usa na hora certa. Aleluia. Na hora certa Ele te chama, na hora certa Ele te tira da situação de prisioneiro e te leva para ser governador. Aleluia. Aí ele agora foi para ser governador. Amo José, porque ele foi fiel, irmã Raquel, do começo ao fim. Foi obediente ao seu pai, não amaldiçoou os seus irmãos. No final, no capítulo 50, Jacó morre. Ele botou seus pais e mães, tinha no melhor da terra do Egito. E você pode estar no Egito, passando necessidade, mas Deus vai te botar no melhor de lá. Aleluia. Você no Egito, terra de dificuldade, mas lá Ele vai te dar água. Aleluia. Vai te dar uva, vai te dar vinha, vai te dar espaço para tu criar o teu gado. Era o ofício dos filhos de Jacó. Eles eram boiadeiros. Aleluia. Oh glória, está difícil, mas Jesus vai te abençoar. Eu estou na prova, mas Jesus vai te abençoar. O lugar é deserto, a comunidade é inimiga, mas Jesus é teu amigo. Ele diz para o seu discípulo: eu não vos chamarei mais servo, mas vos chamarei de amigo, porque o amigo sabe as coisas do amigo. É assim que Deus faz. Eu amo José, porque no final, irmão, porteiro, ele agora era governador. Oh, nós não podemos guardar mágoas, irmãos, ressentimentos dos nossos irmãos. Ele nunca guardou. Os irmãos dele agora ficaram temerosos. Aleluia. Temeroso, irmãos. Ofende, né? Apunhala é do ser humano, é o mal do homem. Quem não foi apunhalado pelos seus companheiros já? Na nossa trajetória, 26 anos de crente, quem nunca foi ofendido pelo seu companheiro? Não é verdade, irmão? O seu amigo. Eu fui muitas das vezes. Agora, recentemente, um irmão me abraçou e disse: me perdoe. Aí, no mesmo dia, ele me abraçou de novo. No mesmo momento: irmão, me perdoe. Irmão, nós somos crentes. A Bíblia diz lá no capítulo 12, aleluia, da carta aos Hebreus, versículo 14, diz que nós precisamos de andar, ter paz com
com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, meu irmão. Nós somos crentes para ir para o céu. Recentemente fica aqui. Vamos continuar. Não é assim que tem que ser. José não guardou recentemente. Os irmãos dele disseram assim, mandou logo mensageiro. E disse assim: ei, diz lá, nosso pai morreu, mas que ele deixou um pedido para que José perdoasse as nossas ofensas. Aí eles vieram em seguida e disseram: José, nosso pai pediu antes que morresse que tu nos perdoasse. E ele ficou triste, chorou. E ele disse: verdadeiramente vocês fizeram muito mal contra mim, mas o Senhor converteu este mal em bênção. Quem crê aqui nesta palavra, você pode estar se achando ofendido, aleluia, mas o Senhor, Ele é poderoso para converter a maldição em bênção, aleluia. Eu aprendo com José porque ele diz assim: eu quero te dizer que eu não estou, quem sou eu? Eu não estou em posição de Deus, humilde, cheio do Espírito Santo. Quem sou eu? Eu não estou em posição de Deus para perdoar. Vão, fica no melhor que eu cuidarei de vocês. Ei, quem tem coragem de cuidar do seu irmão? Aleluia. Mesmo que ele nos persegue, mesmo que ele nos alfinete, mesmo que ele nos maltrate por um momento, mas ele é carne. Nós devemos andar em comum acordo e estar unido, cheio do Espírito. Eu vejo também, irmãos, rapidamente a Bíblia vai falar, e eu aprendo com Daniel. Eu aprendo com Daniel. Daniel, cheio do Espírito Santo, chegou na Babilônia preso também, mas ele não se contaminou. O que foi que ele fez? Quando vê os manjares, ele disse assim: ei, e ele chamou seus amigos, 3 amigos assim: ei, eu já propus no meu coração, vem aí a oferta, mas não vamos se contaminar com o manjar do rei. E isso serviu e Deus recebeu, porque Deus conhece. E da Bíblia deu êxito a Daniel, aleluia. E ele venceu Nabucodonosor, Belsazar, Dário, aleluia, e foi fiel. E ele saiu também da prisão para ser governador. Mas antes de ser governador, ele passou, irmãos, pela cova dos leões. Ei, para você chegar num patamar, você tem que provar que é servo do Deus vivo, que crê no Deus dos impossíveis, passando pela prova, as dificuldades. Onde eu não posso, o Senhor nos leva no braço. Obrigado, Jesus. Eu aprendo, irmãos, também com um homem por nome de Josué. Josué também, irmãos, foi um grande homem, sucessor de Moisés. Mas a Bíblia faz referência àquele homem. Deus aparecia a Moisés, mas quando Deus recolheu Moisés, ele apareceu a Josué e disse: Josué, meu servo Moisés é morto. Agora eu quero dizer, levanta-te, porque tu vai fazer este povo entrar na terra prometida. Aleluia. A nossa responsabilidade é fazer esta comunidade entrar na terra prometida. Aí ele diz: eu não se afasta, porque assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Mas medita na palavra dia e noite, não te aparta deste livro. Aleluia. A Bíblia vai fazer menção do servo fiel. Lá no capítulo de número 33 do livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 11, a Bíblia diz que o Senhor falava a Moisés face a face na tenda da congregação, mas o jovem Josué, filho de Nun, não se apartava dele, estava ali. Ei, você quer bênção? Não se aparte do céu. Você quer ser vitorioso? Esteja lado a lado com seu Senhor, com seu pastor, com seu dirigente, com a sua regente, com a coordenação da igreja. Infiel não tem vitória. E ele foi vitorioso, porque ele acreditou. Cheio do Espírito Santo, irmãos, cheio do Espírito Santo para fazer a obra. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Paulo foi cheio do Espírito Santo. Paulo foi tão poderoso
que ele chegou nesta igreja aqui, em Éfeso também. A Bíblia diz que ele chegou lá. Ele chegou lá, tinha uns discípulos, crentes, que não conheciam o Espírito Santo. Glória a Deus. Mas ele era tão cheio do Espírito Santo, que nós lemos aqui, que ele perguntou: vós conheceis, já foram batizados no Espírito Santo? Aí ele disse: nós nem ouvimos falar do Espírito Santo. Aí disse: então vós foram batizados no batismo de João. Vocês foram batizados para o arrependimento. Ei, nós, quando cremos em Jesus, nós cremos e fomos batizados no mesmo batismo de João, do arrependimento, crendo para a salvação. Mas agora o Senhor, que fez promessa, Jesus fez promessa para os seus discípulos, no capítulo 14 de São João, versículo de número 16, ele diz: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Olha, irmãos, mas quem crê em Jesus para a salvação? Aqui, diga glória a Deus. Então vós é batizado no arrependimento para a salvação. Mas o Jesus, o Senhor, que vocês creem, que nós cremos, Ele quer nos batizar com o Espírito Santo e com fogo para fazer a obra. Ele disse assim: eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Então nós temos, irmãos, o Espírito Santo. Nós precisamos de crer no Espírito Santo. Atos dos Apóstolos são os feitos daqueles homens. Homens que entravam, irmã Ritinha, na sinagoga como esta. Tinha paralítico, tinha cego, mas ele disse assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te. Homens, irmãos, que não se limitavam, pregavam a palavra. Homens que nem Paulo, pregava meia-noite. Tinha uns lá, irmãos, que estavam meio desapercebidos, jovens, e caía e morria. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, ia lá e ressuscitava. Glória a Deus. É esse poder que o Senhor quer nos dar. É essa autoridade que o Senhor quer nos dar. E quem prometeu, irmãos, não foi João. Quem prometeu não foi José, o qual eu falei. Quem prometeu que daria este poder à igreja, irmãos, não foi Moisés. E quem foi, irmão? Foi Jesus Cristo Nazareno. No capítulo 10 de São Mateus, versículo 7, versículo 8, ele diz: vocês não entrareis pelos caminhos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas. Ó, irmãos, a nossa obrigação é resgatar os que se afastaram. E vocês indo, vocês vão curar os enfermos. Isso aqui é o poder que Deus dá. Quem crê que Jesus pode dar poder assim? Vocês vão curar os enfermos. Vocês vão ressuscitar os mortos. Vocês vão curar os leprosos. E vocês vão expulsar os demônios. Em meu nome, ele disse, em meu nome, no nome de Jesus Cristo Nazareno, nós podemos, se nós crer e conhecer o dom que Ele quer nos dar, nós vamos curar os enfermos. Nós vamos curar a lepra. Nós vamos ressuscitar os mortos. E os demônios passam longe, porque se vier nós expulsamos. E nós não, quem pagou para receber o dom? De graça recebeste e de graça dai. Que Deus abençoe os irmãos. Que o Senhor fortaleça, que o Senhor nos dê graça, irmãos, para sermos crentes até no dia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Quem entendeu a palavra dessa noite? Glória a Jesus, que palavra abençoada, né, irmãos? Que nós aprendemos muito, glória a Jesus, com isso, né? Nós sabemos que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele nos amou tanto que enviou o seu Filho para morrer por nós.
Depois Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou ficar lá do lado dele, mas eu vou enviar outro. Outro quer dizer igual a mim, né? Outro igual a Jesus, que é o Consolador, é o Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo de Deus na nossa vida, irmãos, nós não suportaria, glória a Jesus, tanta provação. Mas quando o Senhor nos escolheu, Ele nos deu o Espírito Santo para nós poder resistir. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé, avisando, irmãos, que amanhã nós temos oração aqui à noite. Eu quero pedir oração pelo irmão Raimundo Passos, esposa aqui da irmã Antônia, que é um obreiro aqui da congregação. Glória a Jesus. E um fruto também desse trabalho, o irmão Raimundo Passos, né? Começou aqui no começo, mas nós deu as mãos até hoje, né? E o Senhor tem abençoado o irmão Raimundo, tem dado muita graça a ele, e faz falta no trabalho do Senhor. Já está com 2 cultos que ele não pode vir, e a gente sente falta, e eu sei que ele também sente falta, porque é um irmão muito prazeroso com a obra de Deus. Então, os irmãos, quando forem orar pelo irmão Raimundo Passos, para que Deus dê uma boa recuperação a ele, e ele possa estar aqui conosco nos trabalhos, em nome de Jesus. Amanhã nós temos aqui oração à noite, às 19 horas. Eu peço aos irmãos que venham orar, né? Tanto os irmãos do sexo masculino, quanto os irmãos do sexo feminino, que quiserem vir orar. A igreja está aberta amanhã às 19 horas para o trabalho de oração. Terça-feira, as irmãs, viu, irmã Antônia, irmã Germana? A oração terça-feira, a irmã Dorinha, a irmã Auricélia, as irmãs darem as mãos para vir orar, porque domingo que vem é o culto de senhoras. Nós precisamos organizar os cultos de senhoras, porque sempre é aos sábados, para que as outras congregações possam vir ajudar as irmãs, assim como foi dito na reunião. As irmãs aqui vão ajudar com a congregação, e as congregações vêm para cá para ajudar também, para contribuir com a obra do Senhor. E quinta-feira nós temos nosso culto de oração e doutrina, de ensino da palavra. Todo crente precisa aprender mais da palavra de Deus, e quinta-feira é dia da gente estudar a palavra de Deus. Peço aos irmãos que não faltem. Quinta-feira nós entendemos e compreendemos que muitos irmãos trabalham, mas os irmãos façam um esforço para vir para o culto. Nós já mudamos o horário das 18 para as 19 horas, para as 7 horas, que é para dar tempo aos irmãos chegar do trabalho e vir para o culto, para cultuar a Deus. Glória a Jesus. Quem quer agradecer aqui o irmão Rogênio e a sua família? O baterista, o guitarrista e a cantora, né? Tudo é da família. E o pregador. Hoje foi a família toda aqui abençoando a nossa congregação, e uma palavra muito maravilhosa. Vamos dizer, irmão Rogênio e família. Que Deus abençoe. Que Deus continue usando essa família abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Glória a Jesus. Agradecendo a Deus por esse culto. Quero convidar aqui o irmão Pedro, porteiro de hoje, que ele vai vir orar, e o presbítero Rogênio impedra as bênçãos apostólicas. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar. Ô nosso Deus, Pai amado, queremos te agradecer, Deus, mais uma vez por ter se feito presente aqui, Deus, ter falado através dos louvores, do teu filho que veio pregar a palavra para encher nossos corações, Pai. Pai, queremos te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito conosco, Pai. Pai, leva para casa teus filhos todos em paz, Deus. Abençoa todos os teus filhos que vieram esta noite para se encher a tua palavra, Deus. Deus, continua abençoando cada um. Abençoa o nosso irmão Raimundo Passos, Senhor, que está passando pelaquela enfermidade, Deus. Repreende todo o mal, Senhor, toda doença, Jesus. Abençoa
Abençoa ele, que ele venha ficar bom, Jesus, e venha voltar para a tua casa, Senhor, ministrar a tua palavra, e pregar para os teus irmãos, louvar, Jesus. Abençoa, Senhor. Amém. Glória a Deus. Levante a mão, irmão, para receber as bênçãos. Glória a Deus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouso sobre cada servo e serva de Deus, desde agora e para todos sempre. Quem crê diz. Amém.